Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula 13 e continuando aí nosso assunto de instrumentação e continuando falando sobre medição de temperatura, agora falando sobre as termorresistências, que é o outro tipo, né, de medidores de temperatura muito utilizados na indústria. A maioria dos metais aumentam a resistência com a temperatura. Os semicondutores diminuem a resistência com a temperatura. Então é uma característica dos elementos semicondutores de diminuírem a sua resistência com o aumento, com a elevação da temperatura. É uma característica dos elementos semicondutores. Aqui eu tenho, né, uma configuração básica, né, construção básica de uma termorresistência, né, um acoplamento aqui em vidro, né, em anel, aqui em forma de anel, aqui uma espécie de espiras, né, de platina, e aqui os terminais, né, de leitura, os terminais que vão fazer tipo uma espécie de sensores que vão medir mesmo a temperatura. Então, e aqui tem um núcleo de material ferromagnético, certo? De um núcleo de material cerâmico para isolação, né, desse material de platina aí. Quais são os tipos, né, de termorresistências que existem aí? Os elementos sensores são basicamente dois tipos. Termistores, são resistências com cerâmica ou polímeros, né, e aí eles possuem baixa precisão, só que uma maior faixa de temperatura, né, uma maior faixa de medição. E a aplicação deles, né, bem industrial. E os RTDs, termorresistências, que são resistências com metais. Esse já possui uma alta precisão, certo? Porém, uma menor faixa de medição de temperatura. Tem uma grande aplicação em laboratórios. Mas lembrando, pessoal, que esses RTDs também são bastante utilizados, tá, na indústria, apesar de que os termistores têm uma aplicação maior. Os termistores são sensores fabricados com materiais como cerâmica ou polímeros, ou semicondutores como óxido de magnésio, cobalto, silício ou germânio, dopados com algum outro material, como latão ou determinadas ligas de cobre. E uma das vantagens dos termistores, é possuir um tamanho físico muito pequeno. Então eles possuem um tamanho físico bastante reduzido. Isso facilita, né, para a indústria estar manipulando esses instrumentos aí de forma mais fácil. Aí eu tenho os termistores, né, com coeficiente negativo, que são os NTCs, né. Os termistores do tipo NTC podem ser classificados sob 4 tipos principais: de pequenas dimensões físicas, de grandes dimensões físicas, termistores em bloco e termistores aquecidos indiretamente. Aí aqui eu tenho apenas duas imagens ilustrando aqui, aqui o sensor em si, né, nessa parte oval aqui arredondada seria a resistência em si, aqui os terminais dela, e aqui também já essa resistência deve estar dentro desse tubo aqui. Esse tubo vai ser inserido dentro de um tanque ou dentro de algum recipiente para estar medindo a pressão do elemento. Aqui eu tenho um exemplo de aplicação, né? Um reservatório com NTC aqui, que está recebendo verificando a temperatura desse líquido aqui, né, uma bomba bombeando líquido para dentro do reservatório.
Observe que eu aplico a diferença de potencial, né, nesse NTC, ele estaria ligado na parte negativa da fonte. Observe, por isso, né, ele é de polaridade negativa, ele fica ligado na parte negativa. Aí fechando o circuito, uma resistência e um relézinho aqui, que de acordo com a variação dessa temperatura vai atracar esse relé aqui, fechando ou não, certo? Esse circuito. E se ele fecha o circuito, ele aciona a bomba. Se ele abre o circuito, ele para essa bomba aqui. Essa bomba, como não está fechado o circuito da bomba aqui, ó, aqui a alimentação da bomba, esse VG. Só que como o circuito está aberto aqui, se o relé não fechar, a bomba para de mandar líquido para dentro do reservatório. Então é assim que funciona o NTC. Ele percebe o reservatório aumentando de temperatura e aumentando de nível, é mais próximo dele aqui, ó. Se estiver mais próximo dele, a temperatura vai aumentando. Então ele sente isso e manda abrir esse relé aqui para a bomba parar. E quando ele percebe que a temperatura vai abaixando, o nível do reservatório vai abaixando, né, ele fecha esse relé aqui para a bomba jogar mais líquido no reservatório. Os NTCs, né, de coeficiente, os PTCs agora, os termistores de coeficiente positivo. Seu valor de resistência aumenta rapidamente quando uma determinada temperatura é ultrapassada. Então aqui eu tenho algumas aplicações desses PTCs, né, que são termistores de potência. Lembrando que agora eles vão estar ligados, né, no terminal positivo da fonte. Né? Aí algumas aplicações são como fusíveis, chave interruptora, aquecedores e sensor de nível. Então eu posso estar medindo nível de líquido através desses sensores de temperatura, né? E ele pode funcionar também como sensor de temperatura, né, e o limite de temperatura dele aqui. Os RTDs, né, além dos termistores, a gente tem os RTDs também. Resistência, temperatura e detector, quer dizer que é um resistor detector de temperatura. São elementos detetores resistivos formados por materiais como platina, níquel ou ligas de cobre-níquel. Esses materiais exibem um coeficiente positivo de resistividade. Atualmente, as termorresistências de platina mais usadas são aí essa família PT, né, 25, PT 100, o PT 120, o PT 130 e o PT 500. Então vocês vão ouvir muito falar na indústria do PT 100, que é muito comum, certo? E é um dos mais utilizados aí industrialmente falando. Quando vocês estiverem trabalhando na área, vocês vão ouvir muito falar sobre o PT 100, né, o medidor de temperatura, no caso o RTD PT 100. Aqui eu tenho uma imagem, né, de alguns RTDs, né, alguns modelos, o PR19, o PR14, o PR18, mas todos eles da família PT, né, PT alguma coisa. E algum deles aqui e observem que a liga, né, aqui é uma liga só de alumínio, aqui de outro metal, aqui é alumínio também, e aqui é uma subminiatura de alumínio. Então observem também que são de liga, formados por ligas diferentes de metal. Esse PR12 aqui, 18, 14, 19 significa a quantidade de alumínio que existe na liga que ele possui. E esses RTDs, a maioria deles é família PT100, certo? Aqui eu tenho, né, o RTD de platina, níquel, né, alumínio e tungstênio. Então
aqui o grau de nível de temperatura deles, certo? E aqui o range, né, a variação de 100 graus a 650 graus, então é o que ele consegue medir, né, a temperatura máxima que ele consegue medir, da faixa de 100 a 650, e aqui é a faixa dos outros elementos, de acordo, dos outros medidores, de acordo com o material que ele é fabricado. E aqui apenas para ilustrar para vocês, né, uma foto também de medidor instalado, né? E aqui também o sensor, já o transmissor, o sensor instalado talvez dentro desse tanque ou dentro de uma tubulação, alguma coisa assim, e o transmissor de temperatura aqui. Obrigado pela atenção, pessoal, e até a nossa próxima videoaula.